Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre a superfície da esfera, mais especificamente como é que a gente calcula a área dessa superfície. Algo muito aplicável e muito importante para o nosso cotidiano, para várias aplicações que a gente tem na nossa vida. Eu sou o professor Tony, trabalho aqui no Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba. Então, nosso objetivo vai ser resolver exercícios envolvendo o cálculo de área da superfície esférica. Mas antes disso, vamos lá aquelas questões sempre norteadoras de todos os nossos vídeos. O que é uma esfera? Eu sempre digo o seguinte, às vezes a gente sabe o que significa, tem a visualização, quando eu falo uma esfera, vem uma imagem mental do que é uma esfera. Mas vocês conseguiriam definir uma esfera? Vamos ver quem lembra dos vídeos anteriores. E o que seria uma superfície dessa área? Vocês conseguem traduzir em palavras para explicar para uma outra pessoa? Porque quando você consegue explicar para uma outra pessoa, significa que você realmente compreendeu o conceito. Então vamos relembrar esses dois conceitos. Então como é que é a geração de uma esfera? Então nós vamos ter um semicírculo, né? Um semicírculo é a metade do círculo. Ele fazendo a rotação sobre o eixo onde ele vai rotacionar é exatamente o diâmetro do nosso disco. O eixo de rotação, então, é aqui. E ele fizer o giro, seja ele no sentido horário ou no sentido anti-horário, ele vai formar exatamente este sólido que a gente conhece como esfera. Tranquilo? Bem, agora a gente já consegue ver e compreender o significado, né? Então a esfera é mais um sólido de revolução, que a gente já estudou em vídeos anteriores. Nós já tínhamos estudado o cilindro e o cone, e agora a gente está vendo a esfera. Joia! Mas como é que eu vou definir a superfície da minha esfera? Primeira coisa, a gente tem que lembrar que quando a gente fala em esfera, a gente está falando de um sólido. Sólido, estou dizendo que toda a área, todo o volume está ocupado. Quando a gente fala apenas da superfície, nós estamos falando da casca em torno, ou seja, exatamente a parte externa. E como é que a gente vai dizer que é isso? A gente pode dizer, nesse momento, que em vez da gente falar do semicírculo, a gente fala da semicircunferência, aonde a circunferência é só aquela linha externa, né? E da semicircunferência seria a metade da circunferência. Durante o giro, né, durante a rotação, ela vai formar exatamente essa casquinha. Como nós vimos no disco anterior, no vídeo anterior, para a gente calcular esta área, a formulazinha vai ser 4π vezes o raio ao quadrado. Então, relembrando, né? O raio é a distância do centro da nossa esfera até a periferia da esfera, ou seja, até a gente estar na superfície, que são os conceitos mais importantes para nós termos ali na aplicação da nossa formulazinha. Tranquilo, gente? Então vamos começar com uma aplicação desse conceito que é o nosso grande objetivo. É de um vestibular, obviamente adaptado, porque nós não colocamos aqui alternativa, vamos deixar ele em aberto. Se um cubo de 4 centímetros de lado está inscrita uma esfera, determinar a área esférica dessa esfera. Bem, nós temos dois conceitos aqui que a gente sempre tem que lembrar, gente, tá? É a primeira vez que está caindo agora, mas a gente precisa relembrar porque isso vai acontecer em vários estudos dentro da geometria espacial. O conceito de inscrito e circunscrito. Nesse caso, nós estamos falando que ele está inscrito uma esfera, então está dentro do cubo, está dentro do cubo a minha esfera. Quando ela está dentro, não é simplesmente estar contida dentro do lá. Quando nós dizemos que ela está inscrita, significa que ela está encostando em todas as faces do nosso cubo. Igual aqui, ó, a esfera está encostando em cada face do cubo. Então, tem que imaginar. Não é simplesmente quando a gente dizer inscrito está dentro. Porque poderia estar uma esfera pequenininha, como se eu colocasse uma bolinha dentro de uma caixa de sapato. Ela está dentro, mas ela não está inscrita. Para ela estar inscrita, significa que
as bordas dela, as extremidades da esfera vai estar encostando, claro que não em todos os pontos, em alguns pontos ali, ela vai estar encostando em todas as faces do nosso cubo, ok? Vamos lá, relembrando aqui aquilo que eu sempre digo. Primeiro, analisar os dados. Nós temos que o cubo tem 4 centímetros de lado. Bem, aí vocês vão pensar para descobrir qual que vai ser o raio. Porque o que a gente quer saber? Qual é a área da nossa superfície da esfera? Como é que é a formulazinha? 4πr². Então, a grande questão aqui é deduzir qual é o raio. Eu vou dar um tempo para vocês resolverem essa questão e já voltamos conferir ela. E se eu ajudei nessa explicação inicial? Tenho certeza que sim, já voltamos conferir. E aí, galera, conseguiram resolver? Tenho certeza que sim, porque a gente trabalhou alguns conceitos. A ideia principal desse problema era a gente exatamente discutir a questão da inscrição, quando está dentro, né? E circunscrito, que eu acabei não falando antes, é exatamente quando ele está constando por fora. Então, por exemplo, poderia esse problema ao contrário, ou a esfera estar circunscrita ao cubo, ou seja, vai acontecer o contrário, os lados do cubo estariam aproximando da esfera. Porém, vamos lá, nosso problema aqui, nós temos que o lado aqui vale 4 centímetros. Então, observando aqui, se o lado aqui vale 4 centímetros, vamos olhar aqui, esta face do nosso cubo e esta face desse outro lado, ou seja, as duas faces, a superfície da nossa esfera está encostando, ou seja,
daqui até aqui vai corresponder exatamente a 2 vezes o raio, certo? Então eu tenho que 2 vezes o raio é exatamente o lado do nosso cubo, que vale, a aresta, nosso cubo no caso, né, que vale 4 centímetros. Então, portanto, o raio dele é de 2 centímetros. Agora, nós já temos a fórmula da área da superfície da esfera, que é 4πr ao quadrado, substituindo o 2 no lugar do r, 2 ao quadrado, 4 vezes 4, 16π centímetros quadrados, porque a unidade ali estava dado em centímetros. Tranquilo? Ah, professor, eu posso deixar esse π indicado? Como eu sempre converso com vocês, depende do que você tem nas respostas subsequentes. Se você tem múltiplas escolhas e que elas têm o valor de π, você pode deixar indicado. Se ela não tiver lá, você tem A, B, C, D e E, e ela não tiver o valor, o π indicado, você tem que fazer a substituição desse valor de π. Então, nesse caso aqui, a gente fez a substituição e multiplicamos por 3,14, 50,24. Outra dica que vocês podem ver, se tem que ser deixado em π ou na forma decimal, isso daqui seria a forma decimal, você vai ver, se ele disser lá, considere o valor de π 3,14, então ele está pedindo para você deixar ele na forma decimal. Às vezes vocês sabem, a gente já viu exercícios anteriores, que ele pode fazer um outro arredondamento com uma casa decimal, 3,1, ou até mesmo π igual a 3, quando ele quer um valor mais arredondado do resultado. Vai depender exatamente da questão. Mas qual que eu devo fazer? Depende de questão para questão. Se é uma questão aberta e não falar nada, tanto esta resposta quanto essa é considerada correta. Se ela é múltipla escolha, a gente vai ter que ver na questão múltipla escolha se eu tenho indicação em π centímetros quadrados ou se eu só tenho em centímetros quadrados. Se eu estivesse só em centímetros quadrados, eu tenho que fazer a substituição em relação ao valor de π. Se ele não fala nada, 3,14. Tranquilo? Agora vamos falar uma curiosidade, que eu disse que tem bastante coisa aplicada, e hoje em dia eu digo que a gente tem umas aplicações que há uma década, 2, 3 atrás, não era comum para nós, né? Hoje em dia, quando a gente fala, por exemplo, localização, eu quero sair daqui até uma outra posição, né, dentro de uma cidade, ou dentro de um estado, ou dentro de um país, eu utilizo o quê? Um GPS de localização. E o GPS utiliza exatamente as posições que nós temos em relação ao globo terrestre. Mas o globo terrestre, ele é uma esfera perfeita? Obviamente que não, nós já conhecemos isso da escola, que ele não vai ser uma circunferência perfeita. O que que acontece? Ele vai ter exatamente, a gente pode dizer uma aproximação da circunferência onde os polos são achatados, pelos polos serem achatados, no equador ele vai ser mais espaçado, ou seja, há uma variação do raio da nossa esfera. Ou seja, as linhas que vão ligar, que a gente pode chamar das circunferências, elas não vão ser perfeitas. Então, para a gente poder fazer esse estudo, por exemplo, do GPS, vai aparecer o que a gente chama das geodésias. As geodésias são exatamente essas linhas que há muito tempo já são estudadas, que elas são utilizadas, por exemplo, dentro do conceito de GPS, que hoje em dia eu brinco, né? As pessoas já não sabem mais se localizar dentro da cidade sem utilizar o GPS, né? Os geodistas são exatamente as pessoas que estudam essas linhas, né? Que são especialistas dentro das ciências geodésicas, né? Que refere-se à forma da Terra de duas maneiras. Então, a Terra também se vê de duas maneiras. Na primeira, consideram-se como o Newton utilizava, que era um elipsoide, né? Então, a Terra teria um formato elipsoide. Mas existe um segundo conceito, que em vez de usar ela como elipsoide, ela vai ter, exatamente por causa do formato achatado nos polos e ampliado no equador, ou seja, os raios vão variar, é chamado por Leibniz
de geoide, que é uma outra forma geométrica que há uma variação. Então, esses caras que estudam essa questão da geodésia, eles utilizam, ora um conceito, ora o outro, melhor se adeque ao problema que eles estão tentando estudar. E uma aplicação muito clara, como eu contei para vocês, é a questão do GPS. É até curioso, sabiam o GPS para que foi utilizado? Não foi exatamente para a gente saber se localizar de uma posição para outra, e sim foi utilizado durante, principalmente na guerra, exatamente para poder lançar os foguetes balísticos com mais precisão. Que no início essa precisão era bastante acentuada e que hoje em dia eles conseguem uma precisão aí de milímetros. É óbvio que no nosso sistema de GPS que a gente utiliza hoje em dia, ela não tem toda essa precisão, né? Porque para fazer isso tem um conjunto de satélites. E daí faz uma malha exatamente sobre o globo terrestre. Quem tem curiosidade, pesquisa um pouquinho a respeito, discute com os colegas, que é um assunto muito interessante e aplicado no conceito particularmente da esfera que a gente está trabalhando. Vamos agora para a nossa prática 2. Um modelo matemático, vamos considerar a Terra como se fosse uma esfera perfeita. A gente já viu que a Terra não é uma esfera perfeita, mas para esse exercício a gente vai fazer uma aproximação considerando a Terra como uma esfera perfeita. Sabemos que na linha do Equador nós temos 40 mil quilômetros de raio. Responda, como calcular a área dessa superfície? Como calcular a área coberta de água em quilômetro quadrado em sua superfície? Tendo a seguinte informação: a área coberta de água corresponde a aproximadamente a 75% da superfície terrestre, ou seja, a Terra mesmo é 25%. Por isso que a gente até brinca, né? Por que a Terra é chamada de Terra se a menor parte que fica além ali é exatamente água, né? Então o nome, às vezes até a gente pode discutir. Então aqui nós temos exatamente aqui os dados e vocês vão resolver. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e daqui a pouquinho a gente volta para conferir o resultado.
Então, pessoal, como eu estava falando aqui, eu até falei raio, mas na verdade a gente falou a linha em torno da Terra é de 40 mil quilômetros, né? Ou seja, se a gente fosse possível sair aqui de Curitiba e dessemos a volta, isso no Equador, né? Se a gente estivesse no Equador, ou vamos lá, numa posição lá no Equador, dessemos a volta completa e voltássemos, se fosse possível fazer isso, né? Daria 40 mil quilômetros. Então, significa que esta linha significa o quê? Que é exatamente o comprimento de uma circunferência. Então vamos aplicar aqui. Comprimento de circunferência, 40 mil quilômetros. Comprimento de circunferência é 2πr. Substituímos o valor de π como 3,14, então 40 mil é igual a 2π vezes o raio, que é exatamente o que a gente quer. O π a gente vai substituir por 3,14. Vamos passar dividindo 40 mil, ou seja, o raio da Terra é aproximadamente, aqui a gente está usando o arredondamento, né, de 6.369 quilômetros. Ou seja, aplicando na nossa fórmula aqui da nossa área, que é 4πr ao quadrado, substituímos o raio 6.369 e fazendo as continhas, a área da superfície da Terra aproximada é de 509.485.862,1 quilômetros quadrados. Obviamente, isso daqui é uma área aproximada, já que a Terra não é uma esfera perfeita, né? E aqui está a notação na forma com base 10, que deu 5,09 vezes 10 ao oitavo, que quando a gente trabalha com números muito grandes, é comum a gente usar essa notação científica. Agora, em relação à letra B, que a gente estava lá, que 75% é de água, e a gente quer saber quanto significa isso. Ou seja, 75% de toda a área, que é 0,75 dividido por 100, vezes aquele valor que está aqui na forma da notação científica, é 5,9 vezes 10 à oitava, fazendo a multiplicação, portanto, deu 3,82 vezes 10 à oitava quilômetros quadrados. Ah, professor, eu não usei a notação científica, tem problema? Não, tranquilo, gente. Mas dependendo se o problema que vocês forem resolver tiver com alternativa e as alternativas tiverem com a notação científica, obrigatoriamente vocês vão ter que deixar na notação científica. Tudo bem? Um experimento bem simples que vocês podem fazer. Vocês têm, por exemplo, vários formatos ali. Como é que a gente vai poder descobrir para medir a área desse objeto? Vocês vão pegar um barbante ou um fio, vão pegar qualquer objeto redondo, uma régua e uma trena e uma calculadora para a gente poder fazer isso. Primeiro passo, com o auxílio do barbante, vão contornar toda a esfera, vão marcar qualquer ali, daí retirando esse barbante, vocês vão medir com a régua qual é o valor que deu. É exatamente como a gente fez na atividade anterior. Consequentemente, agora usando o comprimento ali, a gente vai conseguir descobrir qual é o raio. E para calcular a área dela, é só aplicar a formulazinha da área. Ou seja, a gente pode calcular a área de uma bola que você tem em casa, de futebol, de qualquer coisa, usando esse conceito que a gente utilizou nesse último exercício. Tranquilo? Então, no vídeo de hoje, a gente conversou especificamente sobre a área da superfície de uma esfera. Espero que vocês tenham gostado e até breve.